60, versículo 1 até 3. Isaías 60, versículo 1 até 3. Leia a palavra do Senhor. Amém. Porque é que as trevas cobriram a terra e escuridão por povos, mas sobre ti o Senhor irá surgindo e a sua glória verá sobre ti. É as nações e nações caminharão na tua luz e os reis ao resplandor que te nasceu. Vamos ler em francês. Isaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi se levait la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même, comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est élevée sur toi. A palavra do Senhor. Amém. Altíssimo Pai, nós te agradecemos. Tu és o maravilhoso Deus, tu mereces a glória, tu mereces o louvor, e tu mereces, Pai Santo, a admiração do seu povo. Obrigado porque mais uma vez nos concedeste esta tarde maravilhosa. Estamos na sua presença para te glorificar, te louvar e ouvir a sua palavra. A Bíblia está me dizer, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 a 2, que no início era a palavra era com Deus e a mesma palavra era Deus. Todas as criaturas foram criadas pelo poder desta palavra. Eu estou a crer, do fundo do meu coração, que a palavra da tarde de hoje vai criar coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Esta palavra vai mudar a história do seu povo. Esta palavra vai libertar o teu povo. E esta palavra, Pai, vai abrir uma nova porta na vida deste povo. Em nome de Jesus Cristo, assim oremos e digamos obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Sentemos e vamos aplaudir para a glória de Deus. Dá uma forte palma para a glória de Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Esta tarde é uma tarde maravilhosa. Estamos selecionados no número vivo. Muita gente acabaram de falecer. Muita gente foram presos. Muita gente foram hospitalizados. Muita gente estava passando tempos difíceis. Mas graças a Deus, você e a sua família se encontram em boa saúde. Que Deus seja louvado. Eu agradeço muito também o homem de Deus, o líder desta igreja, pela marca da confiança que me deu uma vez, a fim de compartilhar a palavra de Deus. Juntamente com o servo de Deus, o chefe do departamento, e acharam melhor que eu seja um dos pregadores nesta semana. Deus abençoe. Estou abençoando também toda a igreja.
Você abandonou o seu trabalho, yo tiki mosala na yo, abandonou a sua casa, yo tiki ndako na yo, chegaste aqui na presença de Deus, ozwami na esika oyo okomi na esika te na preocupaste por Deus, omitungisami mingi mpo na deixa que Deus também se preocupa para a sua ete vida. nzambe mpe amitungisa mingi mpo na fina Como você abandonou a sua casa, yo abandone ndako na yo, Deus também abandona outros assuntos para tratar o assunto da sua nzambe vida. mpe atika kotraite basituation mosusu atraite basituation na yo, Que Deus também resolva o seu problema. nzambe mpe aresolve baproblème na Que yo, Deus te cura da sua doença. nzambe abikisa maladi na Que yo, Deus te liberta em nome de Jesus. nzambe adelivre yo, Akangola yo. adelivre na kombo na Yesu. Amen. Amen. Sem mais tardar, Sans plus tarder, vamos passar na nossa pregação. tokoleka na materia na biso. Desde ontem tivemos aqui Banda lobi tozalaki awa, compartilhando um tema capitalíssimo tokabolaki te montre capital. que acabou o reino das trevas. Esili Bokonzi ya bokonzi ya molili. molili. Acabou o reino das trevas. Esili bokonzi ya molili. Ontem Deus nos ajudou Hier nzambe asungaki biso. a dar algumas definições acerca de algumas palavras. Topesa quelques définitions na tina ya maloba quelques Definimos o verbo acabar, topesaki définition ya verbe kosila. definimos também a palavra reino Tosilisi mpe e a palavra, mpe kibokonzi. a palavra trevas. Mpe todefinaki mpe molili. Amém. Amen. E acabamos de ler também um texto bíblico. Tosilisi mpe kotanga texte biblique. É sempre o profeta Isaías, Ezalaki prophète Esaïe. onde subtiramos o nosso tema. Esika totire teme na biso. Era no Isaías, capítulo de número, Ezalaki na Esaïe Oito. numéro 8. no seu versículo 23, Na verset nango 28. onde está escrito Esika ekomami que as trevas ke molili não permanecerão sempre no povo de Israel. ekoumela se kote epai ya peuple d'Israël. Seu tempo passado Na temps passé, era caracterizado com angústia, ezalaki caractérisé na baminyoko. mas Deus está prometendo um tempo novo. Mais Nzambe ali kopromettre temps nouvelle. Amém. Amen. E esta vez, este tempo vai ser diferente do tempo passado. Mbala oyo temps ya sika ekozala différent na temps passé. Comparativamente também no texto que acabamos de ler há pouco tempo, Ndenge moko na te tozi kotanga kala mingi te. é o mesmo profeta Isaías, Ezaka ba prophète Esaïe no capítulo 60. na chapitre 60. Aqui Deus está dando as promessas da restauração de Israel. Nzambe ali kopesa ba promesse ya restauration ya Não Israël. esqueça que aqui o povo se contou no cativeiro. Kobosa te te a peuple ezomaki na boumbu. No cativeiro da Babilônia, Ezomaki na boumbu ya Babylone. ali o povo perdeu a sua própria terra, Wana peuple eperdaki ozali mabele na bango. ele perdeu o rei, Bango baperdaki bokonzi. perdeu o templo Bango baperdaki e a ozali imagem temple. da presença de Deus. Pe image ya prince ya O Nzambe. povo começou a sofrer, Pe peuple bandaki o kosouffrir. povo começou a se lamentar. Ba peuple bandaki pena kolela. E este tempo todo Pe ta wana nyonso foi o tempo das trevas para o povo de Deus. pe wana ezalaki temps ya molili mpo na peuple d'Israël. O sofrimento não é o tempo da clareza na vida de uma pessoa. Eleme souffrance ali temps ya pole te mpo na vie ya A moto. doença não é o tempo da luz na vida de uma pessoa. Eleme souffrance ali temps ya pole te na vie ya A moto. doença não é o tempo da luz na vida de uma pessoa. Maladi eza temps ya pole te na vie ya moto. A derrota, a esterilidade não são o tempo da luz na vida de uma Baéchec, pessoa. stérilité ezali temps ya esengo te na vie ya moto. A maldição e outras coisas negativas não são as características do tempo da luz na vida de uma pessoa. Malédiction mamusia mabe mabe ali esengo te na vie ya moto. Amém. Amen. Aleluia. Amen. E Deus nos ajudou também ontem Pe Nzambe asungaki biso lobi a explicar algumas realidades acerca do reino das trevas. po na ntina ya koexplike baréalité mosusu ya monde ya molili. Tínhamos dito que o reino das trevas, Tolobaki ete bokonzi ya molili numa outra forma, é a dominação do Satanás na vida de uma pessoa. na forme mosusu oyo koloba ezali domination ya satan na vie ya moto.
É autoridade do Satanás ou dos demônios na vida de uma pessoa. eza autorité moko ya satana na vie ya moto. Onde rei ou governo está reinando, esika o roi ou bien gouverneur azali korégner, ali estamos a ver as leis. bisika tozali komona baloi, Estamos a ver os mandamentos. mpe tozali komona bacommandement, Estamos a ver outros princípios mpe tozali komona baprincipe que mosusu o povo que deve respeitar. il faut Que o barespecter, povo deve obedecer. bapeuple esengeli na bango baobéir. Aleluia. Amen. Onde tem lei e mandamento, esika baloi ezali mpe o bacommandement, povo não pode fazer aquilo que ele quiser, mas vai fazer o que o rei tinha dito. esengeli bisika baloi ezali mpe bacommandement esengeli bape bakosala oyo balingi te efe fasala oyo loi ezali kosenga. O mundo das trevas está a dirigir este mundo, bem amado. mokili ya molili eli kodirige monde oyo bien aimé. Aqui na vida que estamos a viver, awa na vie oyo toali kovivre existe dois mundos ezali de monde ali koexiste paralelos. ndenge moko. São dois mundos que está dirigindo ezala o bade mundo. monde oyo ali kodirige Temos o mundo invisível toali na monde invisible e o mundo mpe visível. toali na monde visible. Todas as coisas makambo nyonso bien que aimé estamos a ver no mundo visível biloko nyonso ali komona na monde ainda inicia no mundo invisível. mpe makambo yango ebandano na monde É o invisible. mundo invisível que influencia o mundo visível. monde invisible nde influensaka monde visible. Se você vencer no seu sonho, mpo na yo longa na bandoto na yo, se você vencer quando você dormir no seu sonho, soki olongi ntango olalaka na bandoto na yo no mundo espiritual, na monde spirituel, aqui também no mundo físico você deve vencer. awa mpe na monde physique esengi na yo longa. Amém. Amen. Mesmo a bênção que nós vivemos mpe bien aimé ata mapombo soki omonaka ainda inicia no mundo invisível. yango ebandaka na monde invisible. É por isso o apóstolo Paulo está dizendo yango wana apôtre paul ali que koloba Deus nos abençoe de todo tipo de bênção nzambe apambolaka biso na babenediction ya lolenge nyonso espiritual. spirituel. Amém. Amen. No lugar celestial. na bisika celeste Antes daquilo atingir o corpo, avant yango esimba antes daquilo se materializar, avant yango ekoma materiel tosimba ainda yango deve sair no mundo das trevas, esengeli nano ebima na monde ya ou no molili mundo invisível. mpe na monde invisible. Mas o mundo das trevas mais monde invisible é o conjunto. et vivre É o conjunto, c'est l'ensemble. c'est l'ensemble, É o conjunto c'est l'ensemble de todas as realidades estranhas que vivemos na nossa vida. eza ensemble baréalité nyonso étrange oyo tozwaka na monde physique. É o conjunto da decepção, eza ensemble ya déception, das doenças, ya maladie, das maldições, ya bamalédiction, dos acidentes, ya baaccident, da sinistralidade, ya bastérilité, qualquer tipo das coisas negativas ya babiloko nyonso ya mabe faz négative parte do mundo das trevas. esalaka part ya monde ya molili. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. No versículo que acabamos de ler, Na verset tosili kotanga, Deus está dando uma profecia. nzambe ali kopesa prophétie, Deus está dando uma palavra de esperança nzambe ali kopesa maloba ya espérance neste povo que estava na cativeira, mpo na peuple oyo ezalaki en captivité, nas trevas que eles estiveram. na molili oyo bango bazalaki. Deus está prometendo uma boa coisa. nzambe ali kopromete bango makambo ya malamu. Aleluia, bem amado. Amen. Deus disse o seguinte. nzambe alobi boye. Amém. Amen. O mundo inteiro mokili mobimba está cheio com a escuridão. Está cheio etondisami na molili, com a escuridão. na molili, O mundo inteiro, bem amado. mokili mobimba Aleluia. Amen. Está cheio com a escuridão. etondisami na molili. Mas se Deus te abrir as vistas espirituais, bien aimé, soki nzambe afongoli yo miso ya para molimo, poder ver as coisas que acontecem no mundo que você está a viver, yomona makambo oyo ezali kosala na mokili oyo ezali você vai kovivre. admirar. Yo E kokambwa depois de admirar, mpe na nsima ya você kokambwa vai pedir a Deus: yo kosenga na nzambe, meu Pai, por favor, me permite viver já no teu lado aí. No céu. papa pardon pesanga autorisation na ifadela na lola. Aqui neste mundo passa muitas coisas. bien aimé, ana mokili makambo ebele ezali koleka. Se você lê no 1 João, soki otangi na 1 Jean capítulo 5,
chapitre 5, versículo de número 19, verset 19. a Bíblia está dizendo, Bible eli koloba, sabemos muitíssimo bem toyebi malamu mingi, que nós somos de Deus, ke biso toali ya Nzambe. mas o mundo inteiro Me mokili mobimba, está sob a dominação do Satanás. eza na te ya domination ya Satan. Bem, amado, deixa-me te dizer, Bien metika na loba na o yo, mundo onde estamos a viver, mokili toali o kovivre, diabo está dominando. diable ali kodomine. Aleluia. Amen. Nas famílias, Na ba famille, estamos a ver a obra do Satanás. toali komona misala ya Nos Satan. trabalhos, Na misala, estamos a ver a influência do Satanás. toali komona ba influence ya No Satan. muitos domínios da vida, Na madomaine nyonso ya estamos vie, a ver como que o diabo está influenciando. toali komona olenge diable ali ko Para ser influence. um grande homem numa empresa, Polo zala moto munene na ba empresa, o diabo está dando exigências. diable ali ko pesa da exigence na ye. Mas deixa-me te Ele dizer, mesika na loba na yo, se você ignora, soki ozali ko ignorer, se você não está tomando conta, soki ozali kozwa compte te, mas o mundo das trevas está tomando conta. mais monde ya tele bali kozwa compte ya E makambo. deixa-me te fazer uma coisa. Tika nakanisa likambo No moko. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 também, Apocalypse chapitre 12 verset 12. ali então nos a mostrar sobre a queda do Satanás. Esika bali kolakisa biso na ntina ya Satana. Quando ele com seus demônios foram deitados aqui na terra, Tangu bangu ye na bademon na ye bakitaki na badisi bakite na terre a na Bíblia bele. diz que o diabo foi animado de uma grande ira, Diable azalaki animé na kana makasi. porque sabe que o tempo é pouco. Kote yayebi ete temps ezali O moke. diabo não brinca com o tempo, meu amado. Bien-aimé, diable asakanaka na temps te. Ele sabe que depois do tempo não é o tempo. Yebi ke après le temps eza esu temps É te. você que está brincando com o tempo que Deus te deu. Yo oali kosakana temps nzambe apesi yo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. O mundo inteiro está cheio com escuridão. Mokili mobimba etondisami na molili. Meu amado Senhor, Bien-aimé dans le Seigneur, a escuridão molili é a imagem eza image, das obras do Satanás. eza image ya misala ya Mas Satan. Deus está prometendo uma boa Mais coisa. nzambe ali kopromettre Ele une bonne disse chose. mais sobre ti. Ye alobi likolo na yo, Tu que é o meu povo, oyo nyonso ali peuple na ngai, vou esclarecer a minha luz. éclaircir pole na ngai. Aleluia. Amen. Meu amado, então estamos a viver no mundo, Bien-aimé, toali kovivre na monde, mas não dependemos do mundo. mais toali kodépendre na mokili te. Estamos a viver nesta Toali terra, kovivre na mabele oyo, mas mais a nossa origem origine na biso é lá no céu. eza wa likolo. A nossa influência Influence na biso também deve vir do céu. esengeli euta likolo. Raison pela qual Raison pour laquelle Jesus disse: Jésus alobi, eu sou a luz do mundo. nazali pole ya Quem vai mokili me seguir oyo akolanda ngai vai andar na minha luz. akotambola na pole na Deixa ngai. que você não seja influenciado pelas trevas do mundo. Tika ete yo ozala influence te na mokili, Nas trevas. na molili ya mokili, Mas seja influenciado pela luz de Deus. mais si ozala influence na munda ya nzambe, Que você brilhe como a estrela no céu. yo obrilia lokola etwali likolo. Chegamos no tempo de brilhar como estrela no céu, meu amado. ya kobrile lokola minzoto Nós, likolo. como filho e descendência de Abraão, biso lokola bana mpe badescendance ya Abraham, fica a saber que Abraão tinha dois tipos de descendências. yeba ete akomaki na deux types ya descendance. Tipo de descendência de Abraão, Type moko ya descendance ya Abraham, a Bíblia diz, Bible elobi Abraão foi abençoado, Abraham apambolama, tinha muitos filhos, yazalaki na bana ebele como areia que se encontram dentro do mar. lokola mabele oyo ezwami na kati ya mer. Amém. Amen. Areia do mar Mabele ya é mer o símbolo de Israel, que é o povo biológico, o filho biológico do Abraão. ezali signe ya peuple d'Israël oyo ezali bana biologique ya Abraham. Amém. Amen. O segundo tipo de bênção do Abraão, Deuxième type ya lipamboli ya a Abraham, Bíblia está nos dizer Bible ali koloba na que biso Abraão foi abençoado com filhos que são como a estrela no céu. Abraham apambolaki na bana oyo bazali lokola betwali likolo. E nós, como filhos de Abraão, Biso lokola bana ya Abraham somos comparáveis à estrela do céu. toali compare lokola minzoto babetwali likolo. Qual é a função da estrela? Nini fonction ya betwale, Qual é o trabalho de uma estrela? nini misala ya étoile. A estrela tem o dever de brilhar.
bétoile etina nango ezali mpona kobrûle. Alléluia. Alléluia. Amen. Será que Deus está aqui? Será que a presença de Deus está aqui? Amen. Você como uma estrela Yo lokola étoile. não pode se esconder. Kobomama te. Deve brilhar Esenge na yo para brûler. influenciar Mpona koinfluencer a sua terra. mabele na yo. Amém. Amen. Ontem Lobi hier Deus nos ajudou Nzambe asungaki biso. a citar algumas características Nzambe asungaki totanga bacaractéristique de uma vida ya bavi que está sobre o reino das ya trevas. bavi oyo ekambami na mondi ya molimo. Temos duas Toza características. na te caractéristique. Amém. Ontem temos duas características. Hier topesaki te caractéristique. Dizemos que Tolobaki ke a vida de uma pessoa que está sob a influência do mundo das trevas, vi ya moto ekambami na mondi ya molili. todos os esforços que ele pode fazer eyaka kosala baeffort nyonso não vai lhe dar nem o êxito, mais akobénéficie na eloko moko nem o sucesso. ni ata succès kozala te. E a segunda característica, Deuxième caractéristique falamos que tolobaki ke quando os outros estão a avançar, ntango bato mosusu bali em koavance vez de avançar, ntango mpona ye avance ele sempre vai começar a regressar. ye toujours abanda toujours kozonga Bem amado ao Senhor, bien aimé dans le o Seigneur Deus que nos criou nzambe oyo acréé é um Deus de movimento, aza nzambe ya mouvement é um Deus que se mexe, aza nzambe oyo é um abujaka Deus que se desloca aza nzambe oyo achangeaka baplace de um local a outro. esika mpe esika Ele também nos prometeu mpe ye apromettre que biso devemos andar de progresso a progresso. epi na biso totambola de progrès à progrès. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A sua vida não pode permanecer no mesmo estado. vi na yo esengeli ezwamaka bisika moko A te. sua vida não pode ficar na mesma, todos os anos na mesma coisa, vi não. na yo esengeli toujours mena eloko moko te. Alguma coisa tem que mudar na sua eloko vida. moko po echange na vi na yo. Amém. Amen. E hoje vamos continuar com algumas lelo características. tokotina bacaractéristique mosusu. Amém. Amen. No domínio do trabalho, na domaine ya misala do negócio, ya e bacoopération vamos acrescentar a terceira mpe característica. tokobakisa troisième caractéristique A vida de uma pessoa vi ya moto moko que se encontra no reino das trevas, aswami na bokonzi ya molili ele derrota. ye toujours aza toujours na baéchec. Apesar da força que ele tem de ser um vencedor, atake na force oyo aza nango lokola molongi Deus lhe deu uma força para ser um vencedor. nzambe apesi force oyo esengeli azala molongi Ele, na força que ele tem, na makasi oyo azali nango pode vencer, ye koye kolonga pode ter êxito. akoki kozala na succès. Amém. Pode ter êxito. akoki kozala na succès. Pode chegar a uma boa conclusão. akoki kokóma na conclusion moko ya malamu. Pode chegar akoki kokóma a um bom resultado. na resultat moko ya malamu. Mas como o reino das trevas está influenciando a vida dele, mais lokola bokonzi ya molili ali ele koinfluence vi na sempre vai ye começar a derrotar. ye toujours aza toujours na baéchec. Muita gente na vida, bem amado, ebele ya bato na vie bien aimé nasceram com a sorte de procurar dinheiro. babotami na chance ya koluka mbongo Nasceram bonitos. babotami kitoko Nasceram com várias capacidades. babota na bacapacité As ebele capacidades que Deus lhes deu, na bacapacité oyo nzambe apesi eles não bango poderiam viver nesta vida que eles têm hoje. bango bakoki su kovivre na bavie oyo bali kovivre Mas te. como o mundo das trevas está influenciando a vida mais deles, lokola bokonzi ya molili koinfluence toujours bomoi na bango ele tem as potencialidades, bango baza na bapotentialité mas não está conseguindo ter êxito. mais bali kokoka kozala na basuccès Sempre te vai derrotar. toujours bakozala na baéchec Porque o mundo das trevas po ete bokonzi ya molili está influenciando a vida bali dele. koinfluence bomoi na ye. Meu amado ao Senhor, bien aimé dans le você Seigneur pode me dizer, yo koloba na ngai eu estudei muito, nga natangi mingi eu acabei nga a nasilisi universidade, université eu acabei a nga faculdade, nasilisi eu faculté tenho muitas nga na capacidades, bacapacité eu tenho ebele muitos nga na relacionamentos, barelation ebele mas a sua vida mais vi atual, na yo qual é o trabalho que você faz? mosala nini oyo Será que o osalaka trabalho que você faz hoje estce mosala ozali kosala lelo corresponde com a escola ou o estudo que você fizeste? ezali kocorrespondre na mosala na baklasse O que você está
fazendo hoje. oyo oza kosala lelo Será que você tem imaginado isso quando estudava? eske yo ade koimagine ntongo nde kotanga Aleluia. Amen. Hoje muita gente se encontraram nas coisas que não imaginaram. na bato vida. ebele lelo bien aime bazali kosala misala oyo baresona yango te Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Com muita inteligência. na mayele ebele Com muitas potencialidades. na bapotentialité Com muitas ebele, capacidades. na bacapacité ebele Mas não tem êxito. mais aza na réussite Sempre moko dans te. des retards. toujours ali Deixa-me te dizer, meu amado. bikala loba nao bien aimé Não é uma coisa normal. eza une chose normale Mas é a influência do mundo das trevas. E se você crê na palavra de Deus nesta tarde, deixa-me te dizer, a palavra vai te libertar desse mundo das trevas. Aleluia. Aleluia. Se você crê na palavra de Deus, a sua vida vai ser liberta. E uma nova história vai começar na sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Outra característica da vida que se encontram na influência das trevas. Amém. Amém. Hoje vamos falar sobre a influência diabólica ou as características do mundo das trevas no domínio da saúde. Na domaine ya santé. Amém. Amen. No domínio da saúde. Na domaine ya santé. Se lemos a Bíblia, Soki totangi Bible, no livro do 3 João, na livre ya 13 juin, juin 13, a terceira carta de João, Jean chapitre 3, 3 Jean, a terceira carta de João, na 3 Jean, no seu versículo 1, na verset 1. Amém. Amen. O que a Bíblia está dizendo? Nini Bible ali koloba. Deus está desejando Zambe ali que nós prosperamos que biso to prospérer. e para ter uma boa saúde, Toza na bonne santé. como prospera o estado na nossa alma. Lolenge ya molimo na sali ko prospérer. A vontade de Deus para conosco é que tenhamos uma boa saúde. Você entende na bonne santé. Quando Deus te criou, meu amado, Deus não te criou com a doença. Bien aventant Nzambe akira ko na maladie. No jardim de Éden, Na jardin d'Éden, o homem foi criado completo e perfeito. Nzambe azalaki créé complet et parfait. No jardim de Éden, meu amado, Na jardin d'Éden bien o aimé. homem não foi criado com uma doença no corpo, não. Moto ali créé na maladie na nzoto. A mulher não foi criada com a esterilidade, não. Moi si abotamaki te na stérilité. Na barriga dele não tinha miome, o que aí, não tinha nada. Miome ezalaki te maladie. Tudo foi feito com perfeição. Ezalaki asalamaki Tudo malamu. foi feito melhor. Nyonso esalamaki Porque malamu. Deus não derrota nas suas obras. Ote Nzambe azalaka na échec. Todas as obras de Deus são perfeitas. misala nyonso ya Nzambe ezalaka parfait. Aleluia. Amen. Deus não criou nenhuma doença. Nzambe akreaki yo na maladie te. Todas as doenças que estamos a ver hoje Maladie nyonso toli komona lelo. não são na vontade de Deus. Eza na volonté ya Nzambe te. Meu amado ao Senhor, Bien-aimé dans le o Seigneur. que o mundo das trevas fez na vida de uma Nini pessoa? oyo monde ya ténèbres esalaka na vie ya O moto. mundo das trevas Monde ya molili. está se colocando várias doenças na Bali vida das kotia pessoas. maladie ebele, maladie ya lolenge na lolenge na vie ya moto. Deixa-me te fazer lembrar, meu amado. Tika na rapelo bien O reino aimé. das trevas, quero dizer também, Monde ya molili mpe elingi koloba. o governo ou a governação do Satanás na vida das pessoas. Gouvernement ya Satan na vie ya moto. O diabo está vindo com a sua autoridade que ele tem sobre ti Diable ali koya na autorité oyo azali nango likolo na yo. a impor Mpe ali kotia as doenças, maladie. vários tipos de doenças Maladie ya lolenge na lolenge. na vida das pessoas. Na bavie ya bato. Tudo que o diabo faz Nyonso oyo diable asalaka. é o contrário à vontade de Deus. Ezali le contraire ya volonté ya Se Deus te Nzambe. deseja boa Soki saúde, Nzambe aza na poso na santé ya ele te malamu. deseja doença. Diable aza na poso na bonne. Se Deus te deseja bom trabalho, Soki Nzambe aza na poso na moto ele ya te malamu. deseja trabalho miserável. Mais diable ali na poso na mosala Se ya Deus te mabe. deseja uma boa vida, Soki Nzambe ali na poso ete ele te deseja uma vida lamentável.
miserável. O diabo sempre faz as coisas que são contrárias às coisas de Deus. Aleluia. Quando o reino das trevas penetra numa família, é para dar as doenças inexplicáveis. Uma doença mesmo você se dirigir num hospital, mesmo fazer qualquer tipo de diagnóstico, o médico não vai entender nada. O médico não vai conseguir resolver nada. Porque a tal doença é do mundo das trevas. Deixa-me citar alguns exemplos da doença que vem do mundo das trevas. Amém. A doença como giba. Maladie lokola hemorroïde. Kunki. A doença como giba. Maladie lokola kunki. Bem, amado, não é a doença de Deus. Não é uma doença natural, não. Aleluia. Amen. Você me diga então, qual é o próprio medicamento que a medicina dispõe para curar a giba? A doença como um baço, bem amado. A doença como sicama. Esses tipos de doença é do mundo das trevas. É do mundo das trevas. Bem amado, na sua família tem um tráfico da doença. O mais velho sofreu com a mesma doença. A irmã mais velha também sofreu com a mesma doença. Eu também estou vivendo a mesma doença. Tem que procurar a face do Senhor. Senão aquilo vai sempre continuar na vossa família. Aleluia. Muita gente hoje está sofrendo com muitas doenças, meu amado. Amém. Tráfico das doenças. Que tem objetivo, em primeiro lugar, estragar a sua saúde. Em segundo lugar, deuxième place, te fazer gastar o teu dinheiro. O dinheiro que Deus anda a te dar é para você investir. É para você também realizar um bom projeto da vida. O dinheiro que Deus te dá não é para você sempre começar a gastar nos hospitais. Não. Aquilo não é o pensamento de Deus. Aleluia. Você não tem dinheiro, ninguém fica doente na família. Basta você comer que chiquila. Basta você conseguir um valor. Os filhos ficam doentes. A mãe fica doente. A esposa fica doente. Eu próprio fico doente. Meu amado, aquilo não é de Deus. São as realidades do mundo das trevas. É para que você ficar mal abanada, sem nada. E quando ficar com nada nas mãos, fica curado. Sem medicamento. Amém. São as influências do mundo das trevas. Se você ignora isso, mas eu te informo que isso existe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, bem amado. Alléluia, bem amado. E se você não tomar a consciência de resistir com essas influências, sempre vão começar a te dominar. É uma realidade que eu constatei. Quando a pessoa fica consciente de uma situação, mesmo que for dominado pela mesma situação, mas com a consciência que ele tomou, ele vai começar a resistir contra essa realidade. E hoje vamos fazer uma oração forte e quente. Vamos resistir com qualquer tipo de doença que está reinando na nossa família. Como estamos aqui nesse local, como que anda me dizer um irmão,
lolenge ndeko moko alobaka na ngai Papa, esse scopo que nós temos não são nossos scopos. papa banzoto wali na ngai banzoto na biso te. Amen. Amen. Comparando a sua idade, soki tocompare santo wana wana nzoto na yo bem amado, não está correspondendo. eyali so tocompare santo wana wana age nali kocorrespondre te. Alléluia. Ah. Vous savez, c'est tomber à bon, nous tombons à bon. Là, je dois être bien amado. oya maladi bien aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu colocas numa máquina, même machine, soki totie na machine moko bien il aimé faut dar muitas doenças no tokomona corpo. maladi ebele bien aimé na E nzoto. aquela doença é o diabo que colocou isso. bamaladi wana eza bamaladi oyo diable atie na kati. Como meu irmão mais velho, bem amado, lolenge ndeko na ngai ya mokolo bien antes de aimé viajar para a Europa, avant ya voyager na Europe ele fazia Dubai, China, muitos países aí para comprar negócio. Dubai mpona kosomba biloko. Uma vez, se for tratar na China, mokolo mosusu ake kozwa traitement na voltou Chine aqui em Angola. azongi na Angola E depois de voltar, ntango azongi só passou um mês. eleki kaka un mois Ele viajou pela primeira vez na Europa. ye avoyage pour la première fois en Europe. Aquilo era na Holanda. ezalaki na mboka ya Hollande. Bem amado, basta chegar. ntango bien aimé ntango kaka akomi Aquele frio lhe bateu no coração. Aquele frio do país lhe bateu no malili ya coração. mboka ebeti ye na tolo Ele foi no hospital. ye ake na hôpital. Bem amado, bastou o banco lhe ver. bien aimé ntango kaka mondele amoni Ele ye disse, você está salvo porque pisaste essa terra. ayebisi ye yo eza sauve mpo tokomi na mabele oyo Se Hollande. ficasse na tua terra, ia morrer depois de uma semana só. soki otikali na mboka na yo so ezwami na mboka Porque teu corpo está cheio com muitas doenças. po ete nzoto na yo etondisami na E maladi colocaram numa máquina, bem amado, batie na mashine moko e contaram mais de 30 doenças no mesmo corpo, bem amado. bamoni ye plus de 30 maladi na nzoto moko. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Point de doença, bem amado. maladi ebele bien aimé na ese Uma doença que ele, quando era criança, adoeceu daquela doença, mas pensou que já passou, mas fica sempre no mesmo donc corpo. ezalaki mwa moto abela maladi moko bamelaka bakisa bele ete sila metikalaka na nzoto. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Deus deseja você seja numa boa saúde. bien aimé ntango alingi ozala na bonne santé. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. As doenças inexplicáveis. meu amado. bamaladi moko inexplicable bien aimé. Só o mundo das trevas que está fazendo isso na vida das eza monde ya pessoas. ténèbre nde ali kosala Você constata na sua família, bem amado. yo constate na likosala o bien Quando aimé. você precisa ir à frente, ntango yo olinga oke a liboso doença aparece para te tirar o teu dinheiro. maladi ekatu mpona kopenda yo kaka mbongo. Seu dinheiro não foi criado para investir nos hospitais. maladi na yo ezalaki créé te mpona koinvestir na bopito. Você, como filho de Deus, começa sempre a fazer essas declarações. yo lokola mwana nzambe salaka toujours badéclaration Deus, você tem me abençoar para te abençoar também. nzambe ezali kopambola nga na ntina ete nga mpe Tem me napambola abençoar para realizar os meus planos da vida. ali kopambola nga mpo ete na réalize baplan ya bomoi ya Não é para investir nos hospitais toda hora, não. mpona koinvestir te na bopital Não é para enriquecer os médicos, não. te mpona kokomisa kofaire richir bamédecin Porque tu deseja que eu seja em boa saúde. po ete yo lingi ete nga nazala na bonne santé. Aleluia. Aleluia. Os problemas mentais. baproblème nyonso mental Aleluia. Amém. Também são as obras do mundo das mpe trevas. ezali misala ya monde ya ténèbre. Muitas pessoas, bem amados, bato ebele bien aimé têm os problemas mentais. baza na problème moko mental. Amém. Amen. Aleluia. Amém. Você vai conhecer a verdade. yo koyeba vérité E a verdade vai te libertar. mpe vérité ekokokangola E a verdade mpe la vérité é uma pessoa. mpe eza moto. A verdade La se vérité chama Jesus Cristo do Nazaré. ebengami eza jésus-christ de Basta Nazareth. você lhe conhecer, ntango yo koyeba a ye sua vida vai ser vi liberta. na yo ekozala Levantemos, vamos fazer uma oração. totelemi tosala Coloca-se de pé, por favor. totelemi Queremos fazer uma oração. tobondela São tarde de oração.